Tudo aquilo pelo qual passamos, tudo aquilo que vivemos, todo esse viver nosso, ele ocorre de uma forma tal que nós estamos alienados. Nós vivemos de uma forma alienada a respeito da vida como de fato ela acontece. Nós desconhecemos a vida como ela acontece. Nós ficamos com o conhecimento dela sendo visto a partir de um elemento em nós que avalia, que compara, que julga, que aceita, que rejeita. Quando as pessoas usam a expressão ego, eu, quando o pronome é esse, eu, ou mim mesmo, elas estão se referindo a esse elemento que é o observador presente. Esse elemento observador presente em você é exatamente o elemento que está alienado da vida livre do passado. Assim nós temos a vida, como ela acontece, ela não carrega o passado. Ela não transporta o passado. Mas a vida como esse observador vivencia é a partir do passado. Essa é a presença do observador em nós. Esse observador é o eu, é o ego, é esse mim. Eu tenho colocado nessas falas a diferença entre o ser humano e a pessoa. Nós temos a humanidade presente, o ser humano, e temos a pessoa na humanidade. A pessoa na humanidade é o ser humano que esqueceu a verdade sobre a vida. A pessoa está se confundindo com o observador, com o eu, com o mim. Portanto, pessoa é sinônimo, dentro dessas falas aqui, de ego. Sentimento, pensamento, a emoção, sensação de pessoa é uma alienação da vida, como a vida de fato é. Porque essa pessoa é o observador. Esse observador é o que observa a partir do passado. Então acompanhe isso aqui. A forma como você lida com o momento presente não é como ele faz jus, é como o pensamento avalia isso, interpreta isso. Quando, por exemplo, você está doente, a doença é algo presente no corpo, é algo presente na mente. Mas o que é a mente e o que é o corpo? Essa é a nossa alienação. Nós desconhecemos o que é a mente e o que é o corpo, assim como o que é a vida. Porque olhamos para o corpo, olhamos para a mente a partir de um observador. O observador é o elemento que se separa. Ele se separa da experiência quando ele olha para a experiência a partir do passado. Porque, na verdade, o que a gente chama de experiência só é reconhecido, na verdade, a partir do experimentador. Por isso é que aquilo ali é uma experiência. Porque a gente, quando lida com o momento presente, a gente não está lidando com uma experiência real. A gente está lidando com um momento novo,
de um novo experimentar. É só quando o pensamento em nós entra, fazendo as avaliações que ele faz, que são as conclusões que a gente traz do passado, que surge o experimentador. Então, todo esse momento, ele é estranho para a mente, mas a mente identifica ele a partir do passado. Colocando de uma forma mais simples para você, você não está falando com pessoas, você está falando com ideias que elas fazem delas mesmas e que você faz sobre quem você é. Aquilo que você chama de pessoa é exatamente isso. Então, quando você lida com uma pessoa, está lidando com uma ideia que você faz dele ou dela, a partir de uma ideia que você tem sobre quem você é. Assim como quando você lida com qualquer momento na vida, a partir de uma experiência, o seu modelo de lidar com aquilo é a partir do passado. Eu não sei se isso está confuso ou difícil. Eu estou colocando isso aqui nesses termos. Se você acompanhar com calma, você vai compreender a lógica do que está sendo colocado aqui. O fato de que no pensamento, a interpretação do momento é a partir do conhecimento. E o pensamento não alcança a realidade do momento, porque esse conhecimento em nós sempre é uma lembrança. Assim são os pensamentos. Então, quando você lida com alguém, com a pessoa, não é com o ser humano que você está lidando, você está lidando com a imaginação. Quando você lida com você, a partir do pensamento que você tem, você está lidando também com uma imaginação. Porque o seu corpo não é a realidade do seu ser. A mente não é a realidade do seu ser. Isso é parte desse ser psíquico que o pensamento construiu. E, portanto, só o pensamento reconhece isso como sendo você. É aqui que mora a confusão. É aqui que reside o sofrimento humano. Na ilusão de que o corpo e a mente é você. Então, o que quer que esteja ocorrendo com o corpo e com a mente está acontecendo com você. Então, o que quer que esteja ocorrendo na vida, no mundo externo, está acontecendo para você. Se a coisa é favorável, isso lhe dá prazer. Mas se é desfavorável, isso lhe provoca dor. Então você vive dentro de uma visão alienada da vida, como de fato ela é. Porque você vive dentro da perspectiva de um centro ilusório, que vive nesse padrão de separação, onde existe esse eu e o mundo. Esse eu e o corpo, esse eu e a mente. Enquanto que, na verdade, a vida é um todo. Não há qualquer separação. Qualquer pensamento sobre a vida é uma ilusão. Uma construção de conceito, de conhecimento que vem do passado. Então, quando você pergunta como lidar com a dor, não se separe da dor. E observe o que ocorre. Nós temos uma forma de lidar com a vida assim. Quando é prazeroso, eu me separo para querer mais daquilo. Quando é doloroso, eu faço o mesmo. Eu me separo para querer me livrar daquilo. Então, eu nunca entro num contato direto com a vida, como ela acontece. Porque eu sou o elemento que se separa. Eu estou sempre existindo nessa separação. Eu estou sempre sobrevivendo ao momento presente. Quando a gente fala de um experimentador, a gente está falando daquele que sobreviveu ao momento presente.
E quando você sobrevive ao momento presente, o eu, o ego, é o elemento que mantém a continuidade. Tudo que estamos colocando aqui pode parecer assim, muito estranho a princípio, mas é só acompanhar com calma que você vai perceber que a continuidade do eu, a continuidade da pessoa, é uma alienação da vida, como de fato ela acontece. Porque esse elemento que é a pessoa, ele que é o eu, ele está separado do momento presente, tendo um mundo particular para ele. Será que podemos entrar em contato com a vida, como de fato ela é, sem o conhecimento e, portanto, sem o pensamento, sem as ideias? Porque tudo isso vem do passado e alimenta esse centro que se separa, que é o ego, que é o eu. Será que podemos entrar em contato com a vida de tal forma que esse sentido do eu deixe de ter importância? É isso que nós não fazemos, porque nós fomos condicionados, programados para acreditar que nós existimos, separado da vida. Então, nós temos a nossa vida, tem a vida. E a gente, quando fala da vida, a gente está falando só da nossa vida, alienados da realidade da vida, como de fato ela é. Todo o nosso interesse é autocentrado, todo o nosso interesse é centrado nesse eu. Assim, o que é o despertar da consciência? É o fim desta condição psicológica de consciência que nós conhecemos. Porque o que é a consciência que nós temos? É a consciência da separação, da dualidade, desse eu e o não eu e o mundo, eu e as experiências, eu e o que eu sinto, eu e o que eu penso, eu e o que eu quero ou não quero. Essa é a consciência do eu. Aqui, o desafio é compreender que essa consciência individual, ela não existe. Ela é uma projeção do próprio pensamento. Há uma única e real consciência presente, mas ela não é a consciência da pessoa. Ela não é a consciência de alguém. Ela é o mistério da vida. E aqui o convite para a ciência da verdade é assumir a verdade daquilo que é você, além do corpo e além da mente. E além desse que se vê como experimentador de tudo isso, que está dentro desse princípio de separação. Não existe tal coisa como consciência individual. Isso é uma coisa que o pensamento construiu. Quando nós usamos a expressão autoconsciência, por exemplo, autoconsciência, o que é autoconsciência? Do que é que você tem consciência? Você tem consciência do que você reconhece. Você não pode ter consciência do que não reconhece. Você não tem um nome. Você não tem a forma. Aquilo que é desconhecido está fora dessa consciência. E se isso está dentro do conhecido, é parte da consciência do eu. É confuso isso. O que a gente chama de consciência ou autoconsciência é a consciência de uma entidade que se vê separado. Ele se vê separado daquilo que o pensamento reconhece. Aqui estamos lhe convidando para ir além da mente, além do corpo, além da visão particular de um experimentador que vive reconhecendo. E porque carrega isso, acredita que pode controlar. Esse é o ego. O ego acredita que está no controle, que pode controlar, porque ele acredita que ele é o centro da vida, sendo o experimentador de tudo que acontece. Assim, quando o corpo está doente, você está doente. Reparem a falácia disso. É o sentido de uma identidade que se vê presente como um observador do corpo, rejeitando a experiência da dor. Será que podemos
ter um contato direto com a vida, inclusive com o corpo e a mente, sem a ilusão de uma identidade que se separa. Então, lidar com a experiência ou com o experimentar da vida fica simples, porque não existe mais esse centro ilusório que é o ego. Então, lidar com enfermidade, lidar com situações, são situações presentes na vida. É a vida acontecendo. Não é para mim, não é em mim, porque não existe esse mim, não existe esse eu. Está confuso isso. Vamos dar exemplos. Quando você conversa com alguém, quando você se encontra com ela de novo, você não está se encontrando com alguém, você está se encontrando com uma memória, com uma recordação, com um conhecimento que é, na verdade, um pensamento que você tem sobre ela, sobre o seu último contato com ele ou ela. Ou seja, você está num momento de alienação completa daquele instante. Aqui, no novo encontro, não está havendo nada como um encontro real. Porque o que você tem ali é um observador que olha a partir de um centro, nesta autoconsciência, nesta consciência egóica, nesta consciência ilusória de um eu presente, nesse contato com ele ou ela. Esse elemento presente, que é o eu, o ego, o observador, ele está isolado em sua experiência, projetando um encontro que não está de fato acontecendo, porque ele está se encontrando apenas com ele mesmo, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele não quer, com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele não gosta. Esta condição é a fantasia de um centro que se separou da vida como ela está acontecendo. Esse centro, no seu isolacionismo, ele é basicamente confusão, desordem, conflito, contradição e sofrimento. Essa é a vida da pessoa. Então, o que acabei de colocar aqui foi sintetizando tudo que disse nos 15 minutos anteriores. O seu contato com o momento presente não é um contato real, é um contato a partir de um observador, de um pensador, de um experimentador, que, por sinal, não existe, a não ser na imaginação do próprio pensamento. Essa é a pessoa. Quando vocês escutam a expressão o eu não existe, o ego não existe, repare, não é que ele não existe, ele assume uma existência a partir do pensamento. Mas ele não é real, porque a realidade dele nasce da ilusão de uma história que o pensamento construiu, de uma imaginação que o pensamento estabeleceu dentro de você. Essa é uma boa notícia, porque você pode viver livre disso, se você descobrir como olhar, como ficar ciente de como você acontece, de como você aparece, de como você responde a ele ou a ela nesse encontro. Porque você começa a tomar ciência de suas reações, que é como o pensamento funciona em nós, com base no passado. Quando você está com ele de novo e tem a lembrança de que ele é uma pessoa ruim, essa lembrança não é o que diz respeito exatamente a ele, mas a ideia que o pensamento construiu sobre ele, que você faz, que você tem. Por que isso é fundamental? Porque lidar com a vida requer uma atenção, uma presença, uma ciência de verdade que nós não temos, porque estamos vivendo nesta alienação do ego, nesta alienação do pensamento.
Então a gente não lida com a vida como ela acontece, a gente lida com a vida num desespero enorme, porque as pessoas não podem adoecer, elas não podem envelhecer, elas não podem morrer, elas não podem ter perdas, elas não podem. Nada ruim pode acontecer com elas, quando elas, para nós, representam uma pessoa da qual psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente nós dependemos. Então há muito medo do que possa acontecer à nossa volta, porque tudo diz respeito a mim, é para me atingir. Porque, na verdade, nesse centro ilusório, eu sou muito especial. Eu sou tão especial que tudo com que eu me relaciono é a partir desse centro que eu acredito ser. Então, tudo é para mim. Então, há muito medo nesse isolacionismo, há muito medo, há muita confusão, há muita desordem, há muito sofrimento. Então, é muito sofrido viver como pessoa, é muito sofrido viver como alguém, é muito sofrido viver sem a ciência do encontro com a vida, sem o passado. Porque tudo tem fundamento no passado. Conhecimento que você tem é a base de todo pensamento que você tem. Primeiro a gente passa por uma experiência. Essa experiência nos dá um conhecimento daquilo. Isso se transforma em nós num pensamento. E esse pensamento em nós é a base da existência da pessoa, que eu sou, que eu acredito ser. Porque se torna fundamental uma aproximação neste aprender sobre nós mesmos. Porque você começa a tomar ciência desse movimento interno de construção do pensamento sobre o outro, sobre você mesmo, sobre a experiência do momento presente. E quando você aprende a olhar, por isso temos que aprender sobre o autoconhecimento, temos que aprender sobre quem nós somos. Quando você aprende a olhar, e nesse olhar há uma visão sem esse elemento que é o observador. Sem esse elemento que se separa, sem esse elemento que avalia, que julga, que compara, que gosta, que não gosta. Da próxima vez que você se encontrar com a esposa, observe, você não está diante dela, você está diante do que o pensamento diz sobre ela. Ela faz o mesmo com você. Então vocês nunca se encontram, vocês colidem. É o passado, ali. Não há beleza no passado, não há verdade no passado, não há liberdade no passado. O pensamento em nós não é livre. Você só teria liberdade para lidar com ele ou ela sem o pensamento. E não é assim que você funciona. Você funciona com pensamentos. Você não tem só o nome dela, o rosto dela, você tem tudo que ela fez com você. Todos os momentos aprazíveis e desagradáveis que você viveu com ela. Tudo que você tem dela é enfado, é cansaço, é rotina, é repetição, é tédio. Não há beleza neste encontro, porque não há verdade quando o pensamento está presente. Nós estamos vivendo no pensamento. E no pensamento, o que você tem da vida é uma desfiguração. É uma visão alienada. Porque, volto a dizer, é a visão do observador. Contato com o momento presente requer uma mente livre. Esse olhar é a forma real da visão. É a visão no olhar sem o elemento pensamento. Quando você olha para a natureza, você não tem dificuldade de olhar sem o passado.
Por que você não tem dificuldade de olhar para a natureza sem o passado? É porque a natureza, ela não te oferece nada a nível egóico, a nível egocêntrico, a nível pessoal, a nível de continuidade da sua identidade que o pensamento construiu, que é o ego. Então, quando você olha para uma árvore, ela não tem nada para te oferecer. E repare que é exatamente no momento em que você olha para a natureza e é só o olhar, nesse interesse simples e direto de olhar, se revela algo fora do pensamento, fora do conhecimento, fora do passado. Esse encontro é um encontro com o novo. Nesse encontro com o novo, há um encontro com o silêncio. A presença do silêncio é a presença do novo. A presença do novo é a ausência do passado. Nessa ausência do passado, nessa presença do novo, temos a presença da beleza. Você não tem beleza em suas relações, porque você transforma sempre relações em relacionamentos particulares, pessoais, egocêntricos, porque você não sabe fazer outra coisa. Quando colocamos a presença da atenção sobre as nossas relações, nas nossas relações, aí há uma nova forma de aproximação da vida, do momento presente. Então, estamos diante de um olhar livre do eu, livre do ego. Então, o que é meditação? Qual é a verdade sobre a meditação? A meditação é esse momento aqui, se revelando. Quando o seu eu, o ego, esse mim, essa pessoa, não tem qualquer interesse em assumir isso, particularizando para si mesmo. Espere, você está me dizendo que a meditação está presente quando eu não estou? É, exatamente. Quando você não está, a meditação está presente. Porque está presente a vida. A vida está presente quando você não está. É estranho tudo isso, porque nesse momento, a presença do desconhecido é a presença da realidade. Não fica alguém para um momento de experiência. Quando você se encontra com ele ou ela sem o passado, você não tem como manter a continuidade do que ocorre ali. É a presença do passado em você que mantém a continuidade do passado nele e em você. O seu encontro com ele ou ela sem a presença do passado é uma atenção sobre suas reações que dá também a ele ou a ela uma oportunidade também de despertar deste sono, desta inconsciência. Por quê? Porque temos presente aqui o novo. O novo é a presença do amor. O novo é a presença da verdade. O novo é a presença da beleza. Esta é a presença da real consciência, da divina consciência, desta consciência de Deus. O nosso contato com o momento presente, sem o passado, é livre do pensamento. Esse momento é um momento real. É um momento onde a meditação está presente. Nós não temos alguém aqui fazendo qualquer coisa como uma prática de meditação, uma técnica de meditação. É exatamente a ausência desse alguém, a presença da meditação. Uma fala como essa, ela pode nascer de um fundo de um experimentador. E ela pode ser só a expressão de palavras, sem qualquer interesse escuso, interno, psicológico, de obter algo. Então nós estamos diante apenas de uma fala, como também de um escutar. Nós não sabemos falar, nós não sabemos escutar, nós não sabemos nos relacionar, nós não sabemos lidar com o momento presente. Porque estamos sempre presentes
psicologicamente envolvidos com algum nível de interesse, de avaliação, de comparação, de julgamento, de aceitação ou rejeição. É assim que esse sentido de separação prevalece, se vendo como um elemento separado da vida. O encontro com a realidade é a comunhão com o momento presente. É uma qualidade de encontro onde não há dois. É a constatação do momento. Experimente, da próxima vez que você se sentir deprimido, assumir a verdade do que a vida lhe representa. Na depressão, o que está presente, ou na tristeza, ou na raiva, o que está presente é a raiva, é a tristeza, é a depressão. A ideia de alguém para fazer algo cria uma separação. Essa separação sustenta essa psicológica condição de uma identidade que rejeita sempre aquela dor. Então ela não se dissolve, ela não encontra o espaço dela para se dissolver. Nós não sabemos lidar com os sentimentos, não sabemos lidar com as emoções, não sabemos lidar com as sensações, a gente não sabe lidar com os pensamentos, a gente mantém tudo isso em razão dessa separação, desse elemento que quer controlar, porque avalia, gosta, não gosta, julga, aceita, rejeita. Nesta dualidade está o problema. Quando você pergunta o que é Advaita, qual é a verdade sobre a não dualidade? Os antigos sábios da Índia chamavam de Advaita, a verdade de que só há uma única realidade presente. Sim, só há uma única realidade presente. É a vida como ela acontece. É o pensamento em você, o elemento que cria a ilusão de uma separação. É o elemento presente que sustenta a imagem de alguém que está vivendo, existindo. Repare, há só o existir, mas não existe alguém existindo. Há só a vida, não existe alguém vivendo. Há só o acontecimento, não existe alguém para quem os acontecimentos estão acontecendo. Espere, você está dizendo que o outro é a vida? Sim. O outro é o outro só em termos, porque só há vida presente. Uma vida real é uma vida livre deste padrão de separação. Aqueles que realizaram a verdade chamavam de Dvaita. Dvaita é a separação. É a visão da dualidade. É a visão deste centro, deste eu, deste mim, desta pessoa, vendo tudo. A partir desse olhar particular deste centro, ficam as escolhas. Gostar ou não gostar, o querer ou não querer. Fica a continuidade da memória. Ficam os amigos, os inimigos, todo tipo de coisa. A vida, ela é só o que acontece. E ela já está acontecendo. Você não vai fazê-la acontecer. Você não tem como lidar com o que aconteceu. A vida é só o que acontece. É o pensamento em nós que fala do que aconteceu e da relevância disso agora aqui, nesse contato com ele ou ela. E assim a gente carrega sempre das pessoas, como de nós mesmos,
crenças, imagens, conceitos, ideias, fórmulas prontas. O encontro com a realidade é aquilo que aqui está presente quando essa ilusão termina. Ok? Vamos ficar por aqui. Está dado o recado. Em geral, o ser humano não tem essa inclinação para esta busca do fim do sofrimento. Nós estamos por demais acomodados a uma condição de vida e de existência onde vivemos dentro de um jogo de substituições. Quando nós passamos por um determinado sofrimento, nós logo tentamos abafar aquele sofrimento.